Boa tarde você que nos acompanha agora também pelo Facebook. São 4 horas e 30 minutos, iniciamos o nosso segundo bloco do Anunciando a Comunidade, Paróquia Santana, aqui de Valinhos. Hoje, com um querido irmão que eu tenho, Padre Fernando Venâncio. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Marinho. Que alegria estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder falar com você, estar aqui. E também, claro, falar com todos os nossos ouvintes que são fiéis e que nos acompanham, né, diariamente. Então, um grande abraço a vocês, especialmente nesse tempo difícil que nós estamos passando. Mas é importante que nós possamos viver, né, tudo isso com muita fé, acreditando em dias melhores e que o Senhor realmente, como nós rezamos a cada missa, a cada liturgia, Ele não nos abandonou, Ele está no meio de nós. Que nós possamos ver, enxergar e sentir isso dentro do nosso coração. Uma boa tarde a todos vocês. E nós iniciamos essa parte também com um recado muito importante. Atenção, jovens de Valinhos. Estão abertas as inscrições para o Crisma 2021. Será tudo online. Anota esse número que você tem aí no Facebook, mas você pode marcar o WhatsApp 19 99122 1441. Fale com o Leandro. Ele está organizando, através do WhatsApp, a sua inscrição. É necessário que você tenha 15 anos completos ou que vá completar esse ano 15 anos de idade. E que você vai fazer tudo online nesse primeiro momento. Então, você vai fazer a sua inscrição online. E a partir do dia 14 de março, já começam os primeiros encontros preparatórios, tudo online. Você da sua casa, do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui, você vai estar participando com um grupo de jovens e fazendo uma nova etapa. Depois que viermos ao normal, aí vocês poderão se reunir e participar de uma reunião presencial. Mas nesse momento, disse o Leandro, tudo online. Inscrições para o Crisma 21, online. Matriz Santana, Comunidade Nossa Senhora do Rosário, você de Valinhos, de qualquer lugar, venha participar com a gente. 19 99122 1441. Padre Fernando, estamos na quaresma. E o nosso tema hoje que vamos abordar é como viver a quaresma. Atualidade, realidade. A realidade, o senhor já tocou a pandemia, tudo diferente. Um final de semana que não vamos ter missas presenciais. Século XXI, Canção Nova vai transmitir a missa, vai ter sem alguém, com alguém, o padre vai estar lá. Vamos acompanhar pela televisão, não vamos ficar sem a Eucaristia espiritual. Mas como viver esse momento de deserto, de conversão, de quaresma, padre? Como nós dizíamos aqui em off, né, Marinhos, são tempos difíceis e dias que nós jamais imaginamos um dia viver. Nossa geração jamais passou por um cenário deste de pandemia. Hoje, enquanto você anunciava aí a pastoral da Crisma trabalhando, nós vemos o quanto a internet se tornou fundamental nos dias de hoje, na nossa comunicação, na nossa aproximação, e ela realmente é a nossa grande colaboradora para que o Evangelho também seja anunciado, para que os jovens sejam catequizados, não é? Tudo de forma online. Graças a Deus, nós temos esse canal de comunicação e nós louvamos a Deus por isso também. Eu dizia a você também que em outros tempos nós vivíamos a quaresma de uma forma talvez um pouco diferente. A igreja, a cada quaresma, nos chama à conversão. E nós tínhamos uma experiência familiar muito forte com relação ao tempo da quaresma. Eu digo por mim também. Eu me lembro que quando nós morávamos, né, na zona rural, no sítio, na fazenda, os nossos avós nos educavam, os nossos pais nos incentivavam a vivermos uma quaresma mais cheia de Deus e também de restrições com relação ao jejum, à penitência e até mesmo à prática de caridade. Minha mãe dizia, olha, na quaresma a gente não deve ouvir música, muito menos música alta, é tempo de penitência, tempo de falar baixinho,
tempo de não ficar na gritaria. Sabe aquela coisa dentro de casa? Mamãe! O outro responde o que é. Coisas assim que nos tiram a paz. Quaresma é tempo de deserto. Eu lembro, padre, década de 70, Sim. eu tinha meus 17, finalzinho da década de 70, 17, 16, 17, 18 anos, lá no Bom Retiro tinha a discoteca naquela época. E a gente frequentava todo domingo lá no Bom Retiro. Muitos que nos estão ouvindo vão lembrar dessa época boa, mas quando chegava a Quaresma, não tinha a discoteca. Eu lembro que acho que as pessoas marcavam casamentos na época da Quaresma. Diziam que não prestava casar no tempo da Quaresma. Eu conversando com as pessoas com um pouco mais de idade, eu nunca vivi assim em sítio, né? Mas as pessoas lá que tinha muito sanfoneiro, quando chegava na época da Quaresma, o sanfoneiro fechava a sanfona na caixa e só abria no sábado de Aleluia. Passava a Quaresma sem abrir a caixa. Sexta-feira não era dia de comer carne. Então tinha uma série de, assim, uns preceitos, não sei se a palavra certa é essa. Preceitos, restrições, né, que a gente seguia, né? Eu lembro da minha mãe já falecida, que ela pegava papelzinho antes de começar, no dia quarta-feira de cinzas, ela marcava várias coisas que ela gostava. Exato. Aí ela pegava assim, pega um para mim. Aí eu lembro muito disso. Aí eu peguei goiaba. Era a fruta que ela mais gostava. Aí eu falava, mas mãe, você põe aquela que você mais gosta? Ela falou assim, aquela que eu não gosto não tem importância. É aquela que eu mais gosto que eu ponho. Exatamente. E aí a pessoa seguia aquela. Hoje a gente não vê isso. Os nossos pais, avós, eles viviam um sentido mais forte no tempo da Quaresma. Hoje, infelizmente, nós perdemos muito essa reflexão do passado. Infelizmente, porque eles viviam essa restrição, né? Como você disse, ela colocava aquilo que ela mais gostava como penitência. Hoje a gente fala, olha, tira o café por 40 dias, deixa de comer a carne, deixa de tomar aquela cerveja, aquela bebida alcoólica, e depois, na semana da Páscoa, no domingo, aí sim, você faz aquele churrasco com a família e volta a celebrar a vida porque Jesus ressuscitou. Mas as pessoas, né, não querem mais realizar sacrifícios. Eu sei, nós sabemos que o tempo que nós passamos já tem sido para nós um tempo de privação, um tempo de sacrifício. Nós não podemos sair de casa, temos restrições, não é, nos nossos encontros, até mesmo com a nossa própria família. Nós passamos por um tempo de penitência muito grande. Eu entendo isso. Eu não cobro as pessoas com relação às penitências. Eu tenho feito as minhas, não sei se você faz as suas, mas eu olho para as pessoas também com misericórdia com relação a isso, porque nem todos têm essa estrutura espiritual de viver o que nós estamos vivendo e de acrescentar a isso uma penitência como a da goiaba, a do café, a da bebida alcoólica, mas a igreja nos chama à conversão. E se nós resistirmos aos alimentos, aquilo que nós tanto gostamos, se nós vivenciarmos esta privação, com certeza nos tornaremos pessoas mais fortes diante das investidas do inimigo. Porque Satanás, ele vem. Jesus passou pela tentação. Por que conosco será diferente, não é? No deserto, Jesus sofreu a tentação do inimigo. Eu vejo assim também. Uma vez, conversando com algumas pessoas, me perguntaram, mas por que você faz o jejum? Você pede alguma coisa em troca? Você, né, como se fosse barganhando com Deus, eu vou fazer um jejum. Eu falei, não, para mim, funciona como um autocontrole. Exato. Então, aquilo que bastante gosto, que às vezes eu digo assim, não consigo ficar sem isso, é o que eu coloco como um dos objetivos. E no começo, vou dizer, padre, nos primeiros dias, é mais difícil. Como é difícil ficar sem aquilo. Você falou, eu fiz de doce. Mas doce em geral. Sorvete, chocolate, que eu amo chocolate, doce comum. Me dei o direito a um bolo simples. Um bolinho de fubá para comer com um cafezinho de manhã. Mas não me dei o direito nada que é doce. E eu era assim, se não tivesse nada, mas tivesse uma bala, acabei de almoçar, acabei de jantar, eu tenho que chupar 2, 3 balinhas. Nem se for de hortelã. E aí eu me coloquei. Então, eu coloco assim, esse sacrifício me dá um autocontrole
sobre o meu ser. Exatamente. E quando for tentado, e aí completando o que você falou, quando for tentado a algo muito maior do que isso, é isso que eu busco. Então é isso que eu passo para você, jovem, que nunca experimentou. Faça uma semana dentro da quaresma, não quer fazer o tempo todo, faça um período dentro da quaresma, com algum objetivo de algo que você gosta bastante, que você consiga se dominar. Porque o pior fase é os primeiros dias, as primeiras semanas. Depois a gente já está se acostumando com a falta, mas é muito prazeroso, é muito bom. Quaresma, Marinha, é tempo de partir para o deserto espiritual. Jesus nos ensina isso logo no primeiro domingo, quando ele é tentado pelo demônio. Quaresma é tempo de sobriedade, não apenas naquilo que nós ingerimos, mas também na forma das nossas relações. Sobriedade na forma como você conversa com a sua esposa, sobriedade na forma como você conversa com o seu vizinho, como você dirige no trânsito, com paciência. A gente sabe que isso não é fácil, mas quaresma é tempo de nós exercitarmos este autocontrole da nossa vida. Você dizia do sanfoneiro que guardava a sua sanfona e só tirava no sábado de aleluia. É verdade. Quando eu era criança, minha mãe dizia, olha, não é tempo de fazer barulho, não é tempo de ouvir música, quaresma é tempo de silêncio. E a gente falava, mas por que isso? E depois a gente ia sendo catequizado diante dessas atitudes externas, não é? Então, hoje, eu sei, nós passamos por um tempo de muita dificuldade. Eu até entendo as pessoas quando dizem, olha, nós nunca passamos por uma penitência como essa que nós estamos vivendo agora por causa do coronavírus. É verdade. Mas aquelas pessoas que têm uma compreensão maior, uma noção maior do que é, de fato, viver a quaresma, vão apresentar a Deus um sacrifício a mais, um esforço a mais, mesmo diante de tudo isso que nós estamos vivendo nesse cenário pandêmico, não é? Você tem feito a sua penitência. Eu convido a você que está me escutando, me ouvindo agora, através da Rádio Valinhos, que você também pense nisso que o Marinho disse. Mesmo que você não consiga até o fim, é importante a gente dar o primeiro passo. O primeiro passo para a nossa conversão, ele é fundamental. É dizer, né, por hoje eu não vou, por hoje eu não quero, hoje eu não vou mais cair nisso, eu vou superar os vícios, não é? Quantos vícios nós carregamos dentro da nossa vida? Quantos vícios os jovens trazem consigo? O vício da sexualidade desregrada, o vício da masturbação, o vício do cigarro e tantas outras questões que nos afastam de Deus e que atrasam, estragam verdadeiramente a nossa vida. Então a quaresma é tempo da gente olhar para dentro do nosso coração e dizer, eu preciso ser uma pessoa mais cheia de Deus. Eu preciso viver isso. É colocar esse fardo no meu coração e não fazer como os fariseus, né, faziam. Colocavam nos ombros dos outros o peso de tudo, mas eles mesmos não realizavam nada daquilo que pregavam. Por isso eu digo, se você tem estrutura espiritual, compreensão do que significa realmente essa amplitude do tempo da quaresma, busque a sua conversão através desses esforços que servem para que nós tenhamos força diante do tentador, que se não veio ainda, ele vai vir te tentar. São Pedro nos fala na sua primeira carta, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, ele rodeia como um leão a rugir, esperando a quem devorar. Por isso, se nós dermos, Marinha, esta abertura para o inimigo, não tenhamos dúvida, ele virá nos tentar, ele virá tentar nos seduzir e nos afastar do caminho do bem, do caminho de Cristo Jesus. Jejum, coração e caridade. A caridade a gente só consegue se você tiver razão. Se eu tiver errado, o senhor me corrige, mas eu penso assim, como é que eu posso amar ao próximo se eu não amo nem a mim mesmo e não amo a Deus? Eu só vou atingir ao meu semelhante o momento em que eu tiver uma intimidade. Padre Valdemar sempre nos chama a atenção para que tenhamos consciência de que Deus habita em nós. O Espírito Santo está em nós. Ele fez, padre, uma novena do Espírito Santo há muitos anos atrás, há 6, 7 anos atrás, e ele mesmo se surpreendeu porque eu gravei na primeira folha, em negrito, no primeiro encontro, era 9, ele disse uma frase que a gente participava, que dizia o seguinte, assim como Jesus era para os discípulos e
para os apóstolos naquela época é o Espírito Santo para nós hoje. Ou seja, nós não estamos órfãos. Jesus, ele fisicamente devia ser maravilhoso conversar com ele e sentir a presença dele naquela época. E nós hoje, nós temos esse Espírito Santo que conversa com cada um de nós através da oração. Então, esse convite, nesse momento de deserto, da gente buscar essa intimidade com Deus. Como fazê-lo? Como buscar quem não tem a prática? É difícil, não é? Mas, recentemente, Jesus, na liturgia da Eucaristia, ele nos disse: quando você for rezar, rezai desta forma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Começa assim, Maria. Muitas vezes de forma simples, não é? Um passo de cada vez. A criança, antes de aprender a andar, ela gatinha, um processo natural de evolução, ela começa a se rastejar no chão. Depois do primeiro ano de vida, ela já começa a ficar em pé e a dar os primeiros passos. É assim. Antes de nós aprendermos a pedalar, a andar de bicicleta, é natural que caiamos, que soframos algumas quedas, não é? Mas o importante é isso. É você se lançar neste mundo ascético de oração, de espiritualidade, vestir as armaduras da fé, a força do Espírito Santo, como você dizia, permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida. É preciso dar um passo, ou seja, nós não podemos permanecer da mesma forma. Não podemos permanecer estáticos, parados, inertes, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo. Nós precisamos de Deus, porque se nós não tivermos Deus na nossa vida, diante de todo esse cenário, nós vamos entrar em desespero. Aí sim, se nós não tivermos uma fé que nos console, que nos fortaleça, que nos ilumine, aí sim nós vamos olhar para a nossa volta e vamos dizer: nossa, o mundo está acabando. Amanhã ou depois eu posso morrer e tudo vai se acabar definitivamente. Então a fé é uma resposta fundamental para a nossa vida, mas é importante que você dê o primeiro passo para a sua conversão. E a igreja nos fornece 3 caminhos. Como você disse, Marinho, a oração, o jejum e a prática da caridade. Que sejamos pessoas de oração. Olha, eu não sei rezar. Vai no grupo de oração lá da Rede Século XXI, para Eduardo, a irmã Luísa, eu estou lá também, vamos te ajudar a rezar. Vai num grupo de oração, nós sabemos as dificuldades até para isso, porque as nossas igrejas estão sendo fechadas por causa desse toque de recolher, por causa dessa nova fase vermelha, desse lockdown, diante do crescimento, não é? Da expansão cada vez maior desse vírus que tem destruído tantas vidas. Mas dentro daquilo que nós temos, é importante nós buscarmos esse crescimento pessoal, esse crescimento espiritual. Por isso eu digo a você, escuta agora aquilo que eu falo, mesmo em casa. Padre, eu estou com medo de sair, de fato, é perigoso. Faça suas orações em casa, construa um local, um lugar, junto com os seus santos. Você tem um altar aqui, Maria, onde você reza? Olha só. É um santuário que a gente, toda manhã, eu e a Célia, nós temos uma... Desde que a gente se casou, desde viemos para essa casa, e nós sabíamos que não era fácil. A Célia puxou a fila e eu fui junto com ela, a gente levantava. 6 horas da manhã, passamos a levantar 15 para 6. E a gente começou a fazer oração. Que bonito. Com Magnífica, depois a gente incorporou e o Pai Nosso. Depois nós incorporamos a leitura diária. Hoje nós temos o livrinho da liturgia diária. A leitura, o salmo e o evangelho. A gente também começou a colocar a nossa reflexão. Então hoje, o nosso momento de manhã, que era de 10, 15 minutos, hoje ele se estendeu aproximadamente por meia hora. Mas é um momento muito gostoso que a gente faz e eu aconselho todo o casal. Isso fortalece muito os laços de união do casal, porque nós somos 2, não, nós somos 3 naquele momento do cafezinho, e às vezes até tomando o próprio cafezinho e rezando, nós somos 3 porque Jesus sempre está com a gente. Aí entrou a pandemia, 15 de março, um domingo, mais uma vez a Célia falou assim, vamos rezar o terço. E eu, claro, já rezei muitos terços, mas nunca sequencialmente.
Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Dias seguidos. Nunca teve uma sequência de um mês, por exemplo. Aí eu falei, vamos. Quanto tempo? Quanto foi necessário. Nós estamos até hoje, com exceção de alguns dias que às vezes não deu certo por ter alguém aqui em casa que não deu, porque o nosso horário é 8h30 da noite. Todo dia, por volta de 8h30, 15 para as 9, é o nosso momento de oração do terço, onde, por intercessão da Virgem Maria, nós colocamos os nossos amigos que estão com Covid, começamos por aí, nossa família. Eu tenho 2 noras grávidas, e os nenês vão nascer juntos. A Vânia, que é casada com o Mário, e a Dani, casada com o Anderson, as duas estão grávidas para outubro. Então, a família vai ficar grande, vai assim, de uma hora para outra. A gente coloca. Eu tenho uma sobrinha que está grávida, a Lana. Então, a gente sempre coloca essas pessoas, colocamos os nossos governantes. Sim. E é um momento de oração. E eu convido você, mas Marinhos, gente, todos nós podemos. Precisamos de um lugar dentro de casa, Marinho. Exato. Do lado das nossas imagens, da Bíblia, da vela acesa, não é? Eu tenho lá 2 capelas, pelo menos, na TV, na Rede Século XXI, onde eu posso sair do meu quarto, fazer as minhas orações em qualquer horário. Mas dentro do meu quarto, eu tenho uma poltrona, um sofazinho específico, que é o meu sofazinho da oração. Ali eu sento, sempre, e já deixo o terço do lado. Um lugar próprio para isso. Então, você que me ouve agora, construa dentro de casa também um ambiente propício para a oração, um lugar de intimidade com Deus, mesmo se você não for casado, como o Marinho mesmo se você for sozinho, assim como o padre. Construa um lugar onde você possa rezar dentro de casa, fazer dali, né, o seu santuário, o seu lugar de oração, porque nós sabemos das dificuldades. Se você não tem como ir à missa, sintonize conosco na Rede Século XXI, todos os dias no canal 23.1, sinal digital, né? Você pode celebrar conosco às 7h30 da manhã, todos os dias, missa às 11h15 e também às 7h15, 19h15, já no horário da noite. Temos 3 missas, eu digo que a nossa TV é uma TV eucarística, Maria, porque nós queremos viver pela Eucaristia, para a Eucaristia. Como dizia João Paulo II, a Eucaristia, ela faz a igreja, ela faz a nossa vida também. Então, são tempos difíceis, onde as catequeses, a pastoral da Crisma se reúne através de encontros virtuais, onde nós nos encontramos através da televisão, dos aplicativos, não é? Então, é preciso a gente reaprender. E até o pessoal de mais idade tem a curiosidade com os celulares hoje em dia, com os smartphones. Sabemos que muitos têm resistências quanto a isso, mas é uma forma da gente se aproximar, de dar um bom dia para a família, os filhos, os netos que estão longe. Então, hoje, esse canal que nós usamos aqui agora, na Rádio Valinhos, ele se tornou verdadeiramente fundamental também, não apenas para o encontro, mas também para a evangelização. E é importante que você dê esse passo, esse primeiro passo para a sua conversão, a partir da sua casa, porque a nossa casa é a nossa primeira igreja, é a nossa igreja doméstica. E a gente sempre falou isso, né? A primeira igreja é a nossa casa, a igreja doméstica. Nossa comunidade, a família. Exato, e hoje a gente começa a enxergar essa realidade. A voltar no tempo. Que nós precisamos, realmente sentimos essa necessidade. Nós falamos do jejum, da oração, e quando você ora e Deus age na sua vida, o seu coração muda, o seu coração transforma. Você é um balde cheio de areia, pode ser que seja uma areia branquinha e bonita, mas se você quiser colocar que Deus haja lá dentro, se você começar a jogar água, ela vai transbordar, mas ela não vai ter água ali dentro. Tira tudo que é ruim, tira tudo que é o ter, vamos conjugar o verbo ser, então tudo que é eu tenho, eu quero, eu vou, você tira. E aí você vai ter alguma coisinha lá dentro ainda, mas você vai encher de eu ser. Eu sou de Deus, eu sou do próximo, eu sou de amor. E através disso você vai enxergar o seu semelhante de uma forma diferente. Até no trânsito, como o padre falou, às vezes você consegue ver que ele errou e você diz, misericórdia,
A ciência. Por que você fez isso, irmão? Em vez de você soltar um palavrão para ele. Exatamente. Outro dia eu ando de moto, pai. E aí na curvinha, onde era antigo Asp, hoje é Maravilhas do Ar, Sim. eu saí lá de moto e vindo embora, o cidadão faz a curva ali, sem olhar, e vem em sentido Vila Santana e deu uma fechadinha no baixinho aqui. Dei uma segurada na moto assim, no que eu parei com ele, fiz para ele, misericórdia, cuidado comigo. Ele fez, desculpa. Tá vendo? Então, o relacionamento foi mais ou menos o seguinte, se eu solto um palavrão, já responde, ele já soltava dois. Já dá uma briga. Eu sou pequenininho, eu ia apanhar nessa, não ia ter muita chance. Mas, gente, eu acho que tudo isso, com o semelhante, aí você olha, nós acusamos quem é o culpado da Covid, é a China, é não sei quem, é o presidente, é o governador. Vamos fazer a minha parte. Não vou acusar ninguém. Tenho minhas convicções, tenho o meu modo de pensar, mas vou começar a mudar o mundo, o Brasil e a cidade de Valinhos pela minha atitude. Pela oração, né, Marinha? Exato. Porque nós precisamos rezar muito, como você mesmo disse. As pessoas estão criticando, cadê os hospitais de campanha? Cadê a nossa vacina que não chega? Eu não posso ir lá e falar, eu vou comprar tantos bilhões da vacina da Pfizer, da Coronavac. Nós só podemos rezar pelos nossos governantes para que o Espírito Santo agilize tudo isso. São eles que vão resolver isso na política, através da caneta. Nós não podemos fazer muita coisa, por isso a quaresma nossa, ela deve se concentrar nisso, né? Na oração. Nós já vivemos esse tempo de penitência, mas que nos esforcemos mais ainda, porque nós podemos, né? Escutando sempre a palavra de Deus, vivendo como igreja, com sobriedade no trânsito, como você dizia, e assim colocar em prática também esse gesto de caridade, que é você ter paciência com o irmão, porque às vezes as pessoas têm dificuldades pessoais. Eu me acho devagar em algumas coisas, mas eu sempre me deparo com pessoas também que são lentas. Então, vamos ter paciência com todo mundo. Como você disse, se você grita lá no momento da fechada do trânsito de uma forma ofensiva, a pessoa ela vai te responder no mesmo nível. Depois vem uma briga, e tantas vidas já se perderam por causa desse gesto de briga, de ignorância. Então, que nós tenhamos caridade com os nossos irmãos, com a limitação do outro, caridade dentro de casa, na forma de tratar a esposa, que muitas vezes não entende aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Você, marido, tenha caridade com a sua esposa tenha caridade com seu marido, paciência com seus filhos, que muitas vezes não gostam das aulas online, não querem participar das aulas online. Conversa, educa, fala da importância de tudo isso, mas tenha paciência e trate sempre todos com muito amor e com muita misericórdia, porque isso já é viver a caridade para com o nosso próximo. São 4 horas e 58 minutos, Pati, toda vez que o senhor vem, e o Luan, que sempre cuida dos nossos trabalhos aqui lá da rádio, ele fala que quando o padre vem tem que ter 2 horas de programa. Já está acabando, né, Maria? Porque assunto nós temos, é tão gostoso partilhar com o senhor nesse momento. Ele se torna um momento de oração, não de entrevista, não de bate-papo. É um momento de oração. E eu queria reforçar, o senhor falou várias vezes do Crisma, a gente iniciou, você está vendo aí num bannerzinho o número, entre em contato, jovens de Valinhos, com 15 anos ou a completar 15 anos ainda esse ano, para participar do Crisma, muito importante. E a nossa comunidade de São Francisco de Assis está realizando um grande evento, que é a lasanha, 1 quilo de lasanha. O evento acontece dia 20 de março, próximo, daqui 15 dias, vai ser drive-thru, a entrega das 10 horas da manhã ao meio-dia, custa R$30 esse 1 quilo de lasanha. 2 sabores, no sabor presunto e mussarela, que é o tradicional, e também frango com requeijão. Como as igrejas vão estar fechadas esse final de semana, eu estou vendendo um convite lá na minha loja na Antenas Valinhos. Por ser serviço essencial, a gente continua aberto, né? E você pode ir até lá, ou, se você não quiser ir, liga para a gente, 3871-1078, e eu levo até a sua casa o convite para você participar com a nossa comunidade de São Francisco. Padre, agradeço mais uma vez o senhor ter aceito o nosso convite e ter trazido, assim, uma palavra de conscientização, como viver a quaresma.
principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de realidade, que é a nossa atualidade. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço, Marinho. Eu quero dizer, e abre o meu coração também, antes de deixar a bênção final para você encerrar o programa, que nós estamos passando por um momento muito difícil, nós sofremos também. Eu também sou pessoa humana, todos os dias eu estou pregando a palavra de Deus, tentando levar um ânimo, uma coragem a mais, um incentivo às pessoas, mas também estou no mesmo barco, né, do que todo mundo, né? Todo mundo está vivendo junto esse momento, e eu jamais imaginei passar isso também na minha vida. Então, você que me acompanha nesse momento de dor, né, de sofrimento, que você tenha paciência, coloque tudo nas mãos de Deus. Deus está cuidando de tudo isso. Eu sei que falta mais um pouquinho ainda, mas nós vamos vencer tudo isso. Então tenhamos essa paciência e essa esperança dentro do nosso coração por dias melhores. Dias melhores. Tudo isso vai ficar para trás e eu vou estar aqui com você, Marinho, dizendo, nossa, que loucura que foi tudo isso, não? Mas Deus vai nos abençoar e nós vamos passar por esse período. Falta pouco, mas que nós tenhamos essa perseverança de seguir adiante caminhando, porque o Senhor ele está conosco, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Então, eu agradeço você, Marinho, mais uma vez pelo convite, ao Luan da Rádio Valinhos, que sempre nos ajuda na transmissão. Obrigado pelo link, Luan, que Deus abençoe você e o seu trabalho também. E desde já, eu desejo a todos uma santa quaresma, uma feliz Páscoa, que seja realmente este um tempo de conversão do nosso coração, para que nós possamos sair de tudo isso como pessoas melhores, como seres humanos melhores. Por isso, valorize a sua família, não é? Diga aquilo que você tem no seu coração hoje, agradeça, elogie, diga o quanto você ama, porque a nossa vida ela é frágil demais e nós estamos vendo isso. Então faça a sua parte, obedeça aquilo que a legislação, que os nossos governantes estão propondo para o momento, para que nós tenhamos, né, no resguardo uma vida mais saudável, mais protegida, para que você possa ter momentos de alegria e felicidade no futuro. Que Deus te abençoe e te proteja agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus. Amém.